E girando os repórteres da Rede Alesp. Agora eu recebo para o giro, para a participação diária, o repórter Daniel Caniato com as suas informações. Daniel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bom, Guga? Um grande abraço a você e a todas as pessoas que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Muitas informações, um dia quente, sempre movimentado, quente no que tange as notícias. Está meio friozinho aqui em São Paulo. Bem, temos vários destaques, claro, sempre repercutindo as informações relacionadas à pandemia e ao enfrentamento à Covid-19, viu, Guga? Legal. O que temos aí de interessante, de novidades que estão acontecendo aí pelo mundo e também no Brasil e, lógico, na cidade de São Paulo? Com certeza. Naturalmente, ao longo dessas semanas que o Jornal da Rede Alesp tem tratado especialmente das questões ligadas à Covid-19, nós estamos sempre em busca da informação, em busca da notícia. E se você que está em casa, você que acompanha o nosso telejornal, você já reparou que, especialmente as questões ligadas à saúde e à economia, sempre acabam ganhando mais visibilidade, que são as duas áreas muito impactadas. Hoje eu vou falar um pouquinho de economia, porque, claro, que com a pandemia, com essa crise gerada por conta desta doença, muitas empresas acabaram perdendo seus clientes porque muitas fecharam, tiveram que baixar as portas em razão da quarentena e do isolamento social. Então, essas pequenas empresas, as microempresas, foram muito impactadas em relação ao faturamento. E aí tem um dado que foi divulgado hoje pelo governo federal em relação à arrecadação de impostos dessas pequenas empresas. Porque a pandemia de coronavírus, viu, Guga, e você que acompanha a nossa programação, levou os microempreendedores individuais a registrar em março a maior taxa de calotes, de inadimplência no pagamento de impostos ao governo. Dos quase 10 milhões de empresários que são registrados nessa categoria, a categoria dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, 59,3% não pagaram um documento chamado DAS, que é Documento de Arrecadação do Simples Nacional, muito comum para quem é enquadrado nessa categoria do MEI. Quem divulgou essa informação foi a Receita Federal. Essa foi uma alta de 9,25% em relação a fevereiro, e já é a maior desde o início da série histórica. Então, nunca a Receita Federal tinha observado um crescimento tão grande na inadimplência deste documento, deste tributo, que é muito importante para os pequenos empresários, os microempresários, também para o governo, que utiliza desse recurso para fazer uma série de ações para atender a população. Guga, tem um outro detalhe que também, em meio a essa crise gerada pela pandemia e que atinge em cheio a economia do Brasil, os investimentos diretos do exterior acabaram diminuindo demais, menos uma queda de 234 milhões de dólares foi registrada. E esse foi o pior mês de abril em 25 anos. Então, é algo histórico também quando nós falamos de investimento direto no Brasil por parte de empresas estrangeiras. O pior resultado, só para você ter noção, o último resultado terrível tinha sido registrado em 1995, faz muito tempo. Nós éramos crianças, inclusive. O Google, eu acho que não tinha nem nascido. Na ocasião, foram 167 milhões de dólares numa amostra que a falta de apetite dos investidores ativos no país estão certamente se resguardando por conta do coronavírus. Em meio a esse problema da economia retraída, o que acontece? As pessoas não saem às ruas, gastam menos, gastam somente com aquilo que é essencial no mercado ou então na farmácia, pagar aquelas contas mais emergenciais. Como o dinheiro não gira, o que acontece? A tendência é que os preços caiam. Por conta disso, a inflação caiu.
O índice de preços ao consumidor amplo caiu 0,59% em maio. Quem divulgou isso foi o IBGE, e esse indicador, que é considerado uma prévia da inflação, aponta que é uma deflação mais intensa desde julho de 1994. Então, faz muito tempo que a gente não via e não observava uma queda tão acentuada da inflação. Guga, você que não deixou de sair por conta de ser jornalista e integrar uma atividade considerada essencial, Guga, você tem visto que os comércios estão fechados e as pessoas estão procurando ficar mais resguardadas em suas casas. Muitos comerciantes, inclusive, viu, Guga, dizem que apesar das linhas de crédito do governo federal para que mantenha o capital de giro e também possa pagar parte do salário dos funcionários, muitas empresas dizem que não vão conseguir. Que avaliação você faz deste momento, Guga? Exato, Daniel, eu concordo com você e acho que é uma época, né, do pequeno comerciante, do pequeno empresário se reinventar, né, buscar alternativas. Eu acho que a crise serve para isso e, Daniel, nós jornalistas, né, somos um serviço essencial que é levar informação à população, mas eu digo para você, minha vida mudou e muito no pós-pandemia, né? Porque a gente tem que ter a responsabilidade, Daniel, de só sair quando é necessário, para exercer a informação. Então, a nossa vida, como a gente diz, né, pessoa física, ela mudou completamente, né? Isso é importante a gente deixar claro, né? Foi importante também a internet como aliado, né? Porque muitos desses pequenos empreendedores estão usando agora Instagram e sites agora também para continuar fazendo as vendas, para continuar com o seu negócio ativo. E eu, Daniel, por exemplo, eu era uma pessoa que eu gostava de ir ao comércio comprar. Tive que me readaptar e hoje compro as coisas por aplicativo, pela internet. Eu era aquele cara que ligava no restaurante para pedir comida. Hoje você usa com mais frequência o aplicativo, né? De pedir comida mesmo. Então, você vai se adaptando a essas tecnologias, né? Sem dúvida, importante lembrança, inclusive, eu inclusive quero pedir desculpas para a Tayana Conrad, que eu não a cumprimentei no início da minha apresentação, mas francamente eu não sabia que você estava aí, que eu estou sem o retorno da imagem, eu acabei entrando de última hora, então minhas sinceras desculpas e minha saudação à jornalista Tayana Conrad. Mas é verdade, viu, Guga? Eu acho que, diante dessa situação muito complicada, terrível em que estamos passando, cada vez mais observamos a escalada no número de contágio e também de mortes aqui no Brasil. O Brasil saiu lá da 8ª colocação no ranking dos países mais infectados e hoje estamos em segundo lugar neste triste ranking. E aí, assim, que lição nós podemos tirar de uma situação como essa? Claro que eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada, mas isso que o Guga acabou de mencionar me parece fundamental. O brasileiro acabou aprendendo a trabalhar remotamente, à distância. É possível, sim, trabalhar com eficiência de casa e também as empresas vão ter que se adaptar e se reorganizar para prestar um bom atendimento, utilizando também as plataformas digitais, as tecnologias, porque certamente essas empresas vão conseguir incrementar o seu faturamento também utilizando o e-commerce e as ferramentas para vender os seus produtos e serviços. Enfim, esperamos que outras áreas também possam aprender com essa difícil lição da pandemia e certamente nós viveremos nesse chamado novo normal, talvez de maneira mais eficiente, mas podendo estar com os familiares por mais tempo. Me parece que essa é uma tendência, viu, Guga e Tayana? Nós comentamos até mais cedo a questão da educação, né, o Daniel, não sei se você chegou a acompanhar, a gente estava até conversando aqui com o nosso repórter Jeremias Gomes, e falando das plataformas, né, a educação também teve que se reinventar, né, as crianças hoje estão
tendo responsabilidade de estar lá na frente do computador, naquele horário, estudando. As provas vão ser online. Então, tudo está se reinventando, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, e é importante, né? Mas é o que eu te falo, tem várias gerações e várias faixas etárias, né, Daniel? Eu acredito que os mais jovens, né, vão ter uma facilidade maior de se adaptar a esses novos tempos, né? Sim, sem dúvida, porque, inclusive, esses mais jovens, eles parece que já nascem com a facilidade de deslizar o dedo sobre a face do celular. Parece que eles já nasceram adaptados a essas novas tecnologias. Mas eu acho, viu, Guga, que sempre há tempo para aprender. Inclusive os mais velhos que não tinham facilidade ou não eram muito ambientados a lidar com as tecnologias, certamente eles podem, talvez demorem um pouco mais, mas se adaptar para conseguir entrar nessa nova onda. Esse exemplo que você deu é um exemplo clássico, aquela pessoa que passava um telefone e ligava para a pizzaria para pedir a pizza, ou mesmo no restaurante. Talvez não seja mais necessário ligar, basta você acessar aquele cardápio por meio do aplicativo, que você consegue fazer o pedido, enfim. Existem algumas facilidades que as pessoas vão se adaptar e aí me parece que a eficiência também do serviço vai ficar cada vez mais amadurecida para que os serviços sejam atendidos da melhor maneira possível. E aí novos empregos surgem, outros empregos acabam sendo eliminados e a roda continua a girar. Vamos torcer para que todos saiam dessa pandemia bem, com saúde, vamos nos cuidar, saúde em primeiro lugar, depois a gente corre atrás e recupera a economia. Viu, Guga? Um grande abraço a você, parabéns pela condução do jornal, você está muito bem acompanhado da Tayana Conrad, também conduzindo muito bem o jornal da Rede Alesp, parabéns para vocês. Muito obrigado, Daniel Caniato, com a sua participação, trazendo notícias aí nesta terça-feira, o repórter Daniel Caniato, da Rede Alesp.